Saudações, galera, beleza? Eu sou o professor Jerry Chacon e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre o pensamento de Sócrates. Sócrates, que nasce ali mais ou menos por volta de 470 a.C. e segundo relatos, ele morre de uma forma que a gente vai falar no vídeo e você vai entender como, em 399 a.C. na cidade de Atenas. Então, um ponto importantíssimo aí sobre a vida de Sócrates é entender que Sócrates é formado na tradição daquilo que a gente chama da educação grega baseada em Homero, nos escritos de Homero, na Ilíada, na Odisseia. Isso é um dado interessante porque ele vai ter contato então com os pensamentos homéricos, com as ideias que são apresentadas na Ilíada, na Odisseia e todas aquelas provocações de virtude, de ética presentes na obra de Homero. Outro aspecto importante da vida de Sócrates é a questão da formação familiar de Sócrates. Sócrates é filho de um escultor e de uma parteira. E essas duas questões são bacanas aí para compreender um pouco a filosofia de Sócrates. Por quê? Sócrates ele vai fazer um movimento crítico aos artesãos, aos escultores, no sentido de que eles reproduzem aquilo que é já uma cópia da realidade. Por outro lado, ele, quando olha a figura da mãe, ele começa a entender aquilo que seria a visão filosófica dele. Por quê? Porque a parteira, e Sócrates deve ter acompanhado muitos partos que a mãe dele ia assistir, a parteira ela tem um papel importante dentro do contexto do parto. Não é ela que faz o parto. Quem faz o parto é a gestante. A parteira ela vai fazer o movimento de estimular o parto. E com isso, ela vai provocar que aquela que está no movimento de fazer o parto dê à luz. Isso vai se associar muito à filosofia de Sócrates, no sentido que ele vai dizer que o filósofo não é aquele que dá o parto, digamos, que faz o parto. Não é aquele que dá a luz, mas é aquele que provoca para que o sujeito provocado possa chegar à luz do conhecimento. Então é bem interessante essa relação. Outro ponto importante da filosofia socrática são as fontes do pensamento de Sócrates. Então, há três fontes básicas que chegam aí o pensamento de Sócrates, sendo que ele nunca escreveu nada. Então, aí as fontes são esses testemunhos que relatam sobre ele. Então, vou começar por Aristófanes. Aristófanes era um comediante da época de Sócrates e ele escreveu um livro chamado As Nuvens, uma comédia. Ele participou de um festival lá na Grécia, eram 3 concorrentes e ele ficou em terceiro lugar com a obra As Nuvens. E essa obra, As Nuvens, Aristófanes faz uma grande crítica ao grupo dos sofistas, que por sinal eram inimigos de Sócrates, mas Aristófanes vai colocar no mesmo grupo, Sócrates e os sofistas. Então há toda uma história interessante nessa obra, de um pai que tenta pagar as dívidas do filho e para isso vai tentar aprender com os sofistas como conseguir argumentos para convencer que ele não tinha mais aquela dívida. E aí vai se desenrolar toda a história e Aristófanes vai aloprar muito Sócrates na obra. Vai dizer que Sócrates é um cara que vive nas nuvens, que as anedotas, né, que Sócrates um dia olhando para o céu, uma lagartixa caiu na boca dele e, enfim, ele parou de contemplar o céu por conta disso. Vai contando uma série de anedotas assim, zoando muito Sócrates. Então, mas é uma fonte ali que traz uma crítica, uma visão negativa da figura de Sócrates, coloca Sócrates como um grande mentiroso, um grande falastrão, um grande sofista. Acaba com Sócrates. Outro elemento de fonte do pensamento de Sócrates é Platão. Bom, esse Platão que é discípulo de Sócrates, Platão então que vai ter em Sócrates
a personagem central de suas obras, vai trazer ali Sócrates como grande referência, como grande mestre do pensamento, e ele vai discorrer de Sócrates, sobretudo no Banquete, na República, que ele traz ali a figura de Sócrates como grande referência, como grande pensador. Aristóteles também é uma fonte do pensamento socrático, então essas são as principais fontes do pensamento socrático. Sócrates, ele teve uma vida pública muito ativa, ele, por alguns, é entendido como um educador provocador, né? Então, alguém que estava ali no meio das pessoas, na praça pública, sobretudo cercado de jovens, e alguém muito preocupado em suscitar a reflexão crítica, em suscitar a dúvida, em provocar. E aí então começa aquilo que a gente pode chamar de filosofia socrática. A filosofia do só sei que nada sei. Sim, isso, só sei que nada sei. O só sei que nada sei é uma expressão muito forte do pensamento socrático, porque ela meio que faz uma síntese daquilo que é o método, a filosofia de Sócrates. E esse método, enfim, de Sócrates é um método que a gente vai chamar de método socrático, que é composto de duas palavras importantes, ironia e maiêutica. O que é ironia? A ironia é a provocação, é a dúvida, é o questionamento, né? É o papel da parteira que provoca aquela que está na condição de fazer o parto, que vai estimular, portanto. Então, esse é o primeiro ponto do método socrático, a provocação, a dúvida, o questionamento. Será que você sabe isso que você diz que sabe? Será que o que eu digo agora é verdade? Será que você não pode estar sendo enganado pelo que eu estou dizendo? Quem garante que eu digo a verdade? O que é a verdade? Qual o sentido da verdade? São as provocações. Por outro lado, a provocação vai gerar a maiêutica. Maiêutica, que é uma palavra grega que significa parto. No caso aí, o parto das ideias. Então, por meio da provocação da ironia, se dá o parto das ideias. As ideias que já estão no sujeito, que já fazem parte da alma do sujeito, algo que depois Platão vai abrir e trazer alguns elementos na sua filosofia, trazendo a relação com a filosofia de Sócrates. Outro aspecto interessante do pensamento socrático é ligado à figura de um dos discípulos de Sócrates, chamado Querefonte. Querefonte, ele então vai fazer algo que expõe muito a figura de Sócrates, digamos assim. Ele vai ao templo de Delfos. O templo de Delfos era um templo dedicado ao deus Apolo. O deus Apolo, que é considerado o deus do equilíbrio, da justiça, da medida, da sabedoria. Esse templo, que alguns estudos vão dizer que é um templo que tem uma rachadura, uma fenda, e dali emanava gases que deixavam as pessoas um tanto quanto alucinadas. E nesse templo havia a figura do oráculo, e o oráculo geralmente eram jovens, as pítias ou pítias, eu já ouvi com várias expressões, as pítias, e elas então entravam em êxtase e começavam a falar em nome dos deuses, por isso oráculo, né? Que ele fala em nome dos deuses. E o oráculo de Delfos, então, questionado por Querefonte, quem seria o homem mais sábio do mundo, ele responde que o homem mais sábio do mundo é Sócrates. Meio que aquela brincadeira, né? Espelho, espelho meu, me diga quem é o homem mais sábio do mundo. Aí o espelho responde Sócrates. Então, a partir disso, Querefonte vai falar isso para Sócrates, e Sócrates não concorda muito com essa questão. Ele vai falar, não, eu não sou o mais sábio, o que eu sei é que nada sei, só sei que nada sei. Se eu
acredito ser sábio, eu já não sou sábio, eu posso tornar-me apenas um sofista, que era aquele grupo inimigo do Sócrates, que acreditavam, segundo Sócrates, trazer e saber e ter o conhecimento, quando na verdade Sócrates questiona os sofistas, dizendo que eles na verdade não sabiam aquilo que eles diziam saber, mas que na verdade eles viviam de retórica e oratória para persuadir e enganar as pessoas. Essa é a visão de Sócrates, apresentada por Platão sobre os sofistas. Também é uma visão questionável. Há muitas obras interessantes aí sobre os sofistas que trazem visões um pouco diferentes. Até quem diga que os sofistas são fundamentais aí para a democratização, por exemplo, do acesso à educação, né? Mas aí, porque eles não ficavam presos à educação apenas das aristocracias, eles trabalhavam e serviam aqueles que pudessem pagar, e não necessariamente só as aristocracias da época podiam pagar o ensino. Mas aí é uma outra página. Então o que acontece? Diante de tudo isso, Sócrates se questiona não ser o mais sábio, então ele resolve fazer o seguinte movimento. Ele resolve sair pela cidade, fazendo indagações para os grupos que se consideravam sábios. Então o primeiro grupo que ele vai indagar, questionar, é o grupo dos políticos. Então ele chega no grupo dos políticos, tenta conversar, ver se eles sabem mesmo aquilo que eles estão falando, e ele percebe que eles acreditam saber aquilo que não sabem. E isso é uma ignorância. E ele entende que por ele ter consciência que ele não sabe, Sócrates, ele já sabe mais do que aqueles que acham que sabem o que não sabe. Depois ele vai ao grupo dos poetas e a mesma coisa acontece. Ele percebe que os poetas dizem saber aquilo que eles não sabem, enquanto Sócrates sabe que não sabe, e por saber que não sabe, ele é menos ignorante do que aquele que acha que sabe o que não sabe. Vai até o grupo dos artesãos, a mesma coisa. E se você quiser ler sobre isso, é só pegar então um livro chamado Apologia de Sócrates, que vai narrar então todo o julgamento de Sócrates, e ele vai falar desses detalhes. O próprio Sócrates narrando, que é uma obra de Platão, mas que o próprio Sócrates narra o julgamento, quando ele se defende frente ao tribunal que o vai condenar. Então, quer dizer, Sócrates, ao questionar esses grupos, ele percebe que, de fato, ele é um homem sábio, mas não porque ele sabe de tudo, mas porque ele tem consciência que ele não sabe de tudo. E à medida que ele sabe que não sabe de tudo, ele está pronto para aprender e saber novas coisas. Então, o só sei que nada sei pode ser entendido aí como a humildade daquele que se coloca na condição de sempre pronto a aprender novas coisas. Em função disso tudo, Sócrates vai passar ali pelo julgamento, porque ele vai ser denunciado por corromper os jovens e negar os deuses. Negar os deuses porque ele, segundo os acusadores, ele não acredita na revelação do oráculo que ele era o homem mais sábio, e corrupção da juventude porque diziam que ao ensinar, ao discutir com os jovens nas praças públicas, ele tornava esses jovens rebeldes, críticos, provocadores. Enfim, né? Olha aí, gente, que maravilha. A filosofia é isso, né? Ela tem esse papel provocador. Por isso ela incomoda tanta gente e tantos governos que às vezes parece flertar aí com práticas e visões fascistas do mundo, que nega a possibilidade de um pensamento diferente, ou até mesmo ideologias totalitárias. A filosofia ela vai passar provocando, e ao passar provocando ela vai gerar vários inimigos. Sócrates vai ter vários inimigos, ele vai ser então levado ao julgamento, ele vai ser acusado de forma injusta, sem provas, ele vai ter o tempo para sua defesa, mas a decisão já estava tomada, e aí ele é condenado à morte. A morte de um grego não podia ser feita por outro grego, então ele é condenado à morte tomando um veneno chamado cicuta, que era um veneno que matava aos poucos, né? Então ele tinha que tomar a cicuta e aos poucos ele ia
perdendo a existência, ia deixando de viver. Então ele se despede dos seus com um grande banquete, ele tem até a possibilidade de fugir, mas ele não aceita, ele prefere que a sentença seja cumprida para não negar todos os ideais que ele sempre defendeu da democracia grega. E aí, enfim, ele vai, toma essa cicuta e vai dialogando com os seus no momento da morte. Então aí, a partir do pensamento de Sócrates, vai se desenvolver toda uma análise da filosofia também preocupada com o conhecimento do que é o homem, que é o ser humano. E aí a famosa máxima, trazida também do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates vai dizer que não é possível a construção do conhecimento se antes a pessoa não sabe quem ela é. E à medida que ela se conhece, que ela sabe quem ela é, ela entende, ela consegue compreender as ideias que já estão presentes na própria vida dessa pessoa. Enfim, o pensamento de Sócrates é muito interessante e está aberto aí para discussões, críticas, antagonismos, porque a filosofia é isso, é esse diálogo constante, e Sócrates era o homem do diálogo, da palavra, da provocação, da ironia, da maiêutica, e por isso, ao incomodar alguns, sobretudo os poderosos da época, ele é condenado à morte. Tá certo, galera? Um grande abraço. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Cognoscite ipsum. Ó que bonito. É fundamental. E que nós possamos ter essa consciência do só sei que nada sei, porque à medida que eu sei que nada sei, eu estou pronto para aprender novas coisas. Um grande abraço, curta aí o vídeo, compartilhe, estamos juntos, espero contar com vocês aí sempre, dando esse apoio para o canal. Abraço, tchau!